O combate à dengue, zika e chikungunya não pode parar. O Estado já conseguiu reduzir o número de casos, mas atenção, só com a união de todos vamos vencer essa guerra. Governo de Mato Grosso. Olá, hoje nós temos um advogado especialista para trazer para você orientações jurídicas. Você que é empresário, independente do tamanho da sua empresa, nós temos aqui algumas informações importantes, principalmente para essa realidade que existe em Mato Grosso e no Brasil. Alan Schmidel é o advogado que é o nosso convidado hoje no RDTV. Muito obrigada pela sua presença aqui. Olá, Lídia, é um prazer estar aqui, poder responder algumas dúvidas aí. Bom, a gente tem visto aí nos últimos dias no Brasil um pouco da realidade econômica que acaba esbarrando também na realidade do empresariado, né? Preocupações, existem informações que a inflação está baixando, mas a gente viu alta de gasolina, greve de caminhoneiros, enfim, uma realidade econômica em que o empresariado precisa se preparar. Como que você vê esse mercado hoje, num ano que é um ano eleitoral? Qual é, digamos, o principal desafio para quem é empresário hoje na visão jurídica? Hoje o empresário ele precisa estar bem assessorado, com advogados, com contadores, dependendo do porte da empresa e se atua com a administração pública ou não, procurando evitar práticas de anticorrupção e o compliance é necessário para isso, para fazer uma gestão de riscos e evitar responsabilizações, como a gente tem visto aí, Lava Jato e tantos outros problemas no país. E a assessoria ela é importante para que o empresário procure avaliar as condições da sua empresa, custos em relação às questões tributárias. A nossa legislação tributária é muito complexa, forma como ele pode atuar no mercado de forma legal, de forma correta. Então a assessoria é importante, aí depende do ramo de atividade, são infindáveis caminhos que devem ser seguidos de forma correta. E a assessoria é importante para isso. Como os advogados, aliás, os empresários, eles devem agir, por exemplo, quando eles forem contratar, né, firmar algum contrato, seja com fornecedores, prestação de serviços, quais os cuidados que ele deve ter? Primeiro ele tem que avaliar, se ele for fazer, por exemplo, uma contratação com um banco, embora haja uma liberdade no mercado para contratação de juros com os bancos eles têm uma autonomia, porque a gente vive num mercado livre. O Banco Central ele fiscaliza a atuação, mas ele não pode impor nenhuma taxa de juro. E existem vários componentes no spread bancário. Ele pode se socorrer de uma boa assessoria, prevendo riscos de demanda futura, porque os bancos, por exemplo, em contratos bancários, eles são obrigados a seguir o Código de Defesa do Consumidor. Então, se ele estiver realizando uma prática abusiva na contratação, você bem assessorado no início, você pode evitar no futuro a execução desse contrato, algum distúrbio, algum problema que você tiver. Se você vai fazer uma contratação pública, precisa ver qual o tipo de modalidade de licitação, atender os requisitos que a Lei 866 prevê, tá com regularidade tributária, regularidade previdenciária, né, de um modo geral. Aí a assessoria é importante para que ele não cometa um erro. Licitações, por exemplo, são pequenos detalhes na formulação e apresentação de uma proposta que pode desclassificar uma empresa. Então isso ele tem que estar bem assessorado. Às vezes a gente vê muito essa realidade, talvez, né, entre os pequenos e médios empresários, né, de não contratar antes uma assessoria jurídica, contábil, enfim, e aí acabar ficando envolvido numa situação até de risco para a própria empresa, né? Que tipos de problemas eles podem ter nesse tipo de prática? No caso de uma licitação, se ele não está bem amparado com a modalidade, com os documentos, às vezes uma formulação errada na proposta da planilha, ele é desclassificado e ele poderia ganhar essa licitação. Então ele tem que estar bem assessorado na forma de conduzir, na forma de apresentar os documentos, na forma de agir. Então a assessoria contábil e jurídica é importante justamente para isso.
numa situação, por exemplo, também de contrato bancário, ele pode ter prejuízos financeiros mesmo, numa situação de um contrato mal elaborado? Então, os contratos bancários, eles são contratos de adesão, né? O banco impõe aquelas condições. As regras já são pré-estipuladas, são pré-estipuladas, você tem que seguir. Mas muitas vezes, a jurisprudência dominante no STJ, por exemplo, estabelece que é abusivo o juro que foge da média. Então, se você tem uma assessoria correta, você precisa contratar aquela modalidade de empréstimo naquele momento, e a taxa de juros que você se vê obrigado está acima da média, você pode formalizar esse contrato no primeiro momento e depois consignar judicialmente para ajustar, se você não tiver como dialogar com o banco antes. Entendeu? Às vezes você pode levar essa condição para o gerente para tentar ajustar. Senão você tem condição de se socorrer do Poder Judiciário posteriormente. Como é que está nessa área, né, do direito empresarial, tributário, a questão, por exemplo, de resolução de conflito alternativa, né? A gente sabe que existe aí um movimento muito forte do próprio Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, para buscar as medidas alternativas. Basicamente, mediação, conciliação, arbitragem, isso funciona, existe nessa área? Bom, a experiência que eu tenho tido com a arbitragem, por exemplo, o grande problema é que é muito cara. O tribunal arbitral tem custos muito altos. É uma forma mais rápida de julgamento, porque você fica restrito a um árbitro ou tribunal que você monta com 3 árbitros para julgar, não vai ter instâncias recursais, salvo nulidades do processo que você pode alegar no Poder Judiciário ao final da resolução. Mas o custo do tribunal arbitral é muito alto. Então, a realidade para o pequeno e médio empresário é mais distante. Isso é mais fácil em empresas de médio e grande porte. A mediação, eu acho muito importante para resolver o conflito. Agora, depende primeiro de uma boa atuação do mediador e depois de uma atuação equivalente de ambos os advogados, advogado do autor e do réu. Porque a mediação envolve analisar a situação real do conflito, buscar uma solução alternativa e demonstrar para aquelas partes litigantes que a solução da mediação, perdendo um pouco cada um, é melhor do que levar isso adiante. Então, quando não se tem um êxito na mediação, geralmente ou é um mediador que não agiu de forma apropriada, com muita técnica, para demonstrar com clareza para as partes como a mediação, como o acordo seria mais eficiente, ou um dos advogados não tem interesse. Porque é comum, dependendo da situação do litígio, que o tempo do litígio representa uma vantagem financeira para uma das partes. Isso também impede. É uma cultura que precisa ser mudada, É uma né? cultura do Brasil, né? Uma cultura do Brasil, da forma de atuação judicial no Brasil. Bom, a gente está falando para quem já é empresário, mas, por exemplo, a gente tem visto em Cuiabá, principalmente, a abertura de muitas empresas, às vezes de pequenas empresas, de padarias especializadas, de restaurantes, de lanchonetes, de lojas, enfim, né? Mas para quem está se preparando para abrir uma empresa, para quem tem esse desejo, por exemplo, de abrir uma empresa, que recomendações você daria? Primeiro, ele tem que procurar um contador e um advogado, porque a atuação do contador e do advogado são complementares, cada um em sua seara. Depois ele precisa ver qual que é o ramo de atividade que ele vai atuar, e aí conversar junto com os profissionais e a expectativa de faturamento. Se é um faturamento anual esperado aí, inferior a R$81 mil, ele pode se enquadrar como microempreendedor individual. Ele tem imensas vantagens tributárias, facilidades burocráticas que permitem, porque essa foi uma criação legal para tirar aquele empresário, aquele empreendedor da informalidade, né? E trazer para a formalidade. Porque o custo é muito baixo. Se a expectativa de receita é maior, ele pode ser enquadrado como microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou seja, uma empresa grande, uma empresa de médio porte. Aí ele precisa avaliar
isso com o contador, que opção tributária de regime ele vai seguir. Ele pode, dependendo das condições, adotar uma modalidade de simples, se tiver enquadrado nas previsões legais, que também tem facilidades tributárias em alíquotas, em base de cálculo, mas nem sempre é a melhor. Porque muitas vezes, dependendo do custo operacional, o lucro presumido ou o lucro real pode representar mais vantagem. Por isso que a atuação conjunta do contador e do advogado é importante para assessorar, inclusive na modalidade de constituição da empresa. Porque às vezes ele pode constituir uma sociedade simples de responsabilidade limitada, que é o mais comum, que o objetivo é procurar limitar a responsabilidade obrigacional do sócio ao valor das cotas que ele subscreve. Às vezes ele pode, dependendo do porte, optar por uma sociedade anônima, que tem suas vantagens. É um pouco mais complexo, mas ela tem outras vantagens, que dependendo do porte, poder abrir mercado futuro, poder emitir debêntures para se capitalizar, e uma alternativa de financiamento diverso. Entendeu? Então, a atuação do contador e do advogado nesse momento é importante, junto com o empreendedor, para definir qual que é a melhor alternativa. Se, por exemplo, ele só quer investir numa empresa que já tem. O Código Civil moderno, falo moderno, mas está em vigor aí desde 2003, ele criou a figura da sociedade em conta de participação, que é basicamente legalizar o contrato de gaveta. É a melhor forma de se proteger aquele sócio que só quer investir, porque apenas o sócio ostensivo, aquele que figura como empresário publicamente no registro de comércio, é que responde por obrigações. Você, quando investe, o empresário, o sócio ostensivo, é obrigado a te reportar lucros, conforme você convencionar no contrato. Mas se tiver algum problema com a empresa, faliu, uma gestão fraudulenta, você não vai sofrer nenhuma consequência. Você pode eventualmente perder o capital investido, mas você pode se assegurar de garantias para isso. Então é importante você definir com o advogado e o contador justamente o teu objetivo para formular a melhor alternativa. Planejamento, acho que é a palavra principal, então, nessa situação, né? Porque precisa haver, então, essa visão de futuro, independente do tamanho da empresa, para você, de repente, isso está nas estatísticas, né? Muitas acabam quebrando no primeiro ou segundo ano de existência, né? Muitas vezes o empresário acredita que o custo com um advogado pode ser alto. Mas existem diversas modalidades de contratação com advogado. Pode ser assessoria mensal, pode ser caso a caso. Só que quando ele tem uma assessoria jurídica, para assessoria contábil, de um modo geral, todo empresário se vê obrigado a fazer por conta da burocracia tributária que, sem um profissional adequado, você não consegue cumprir. Mas a assessoria jurídica, ela é importante em conjunto porque você pode prevenir o problema. Muitas vezes o empresário sofre uma quebra, ele não consegue conduzir os negócios porque ele não tem a prevenção da atividade, ele não tem alguém habilitado para poder assessorar adequadamente ele quando ele deve agir, quando ele deve recuar e o que ele deve fazer. E por isso que a assessoria jurídica ela é importante e é muito deficitária no meio empresarial, principalmente para o microempresário e para o pequeno empresário. A média e grande empresa geralmente tem um corpo jurídico contratado e por isso que elas sempre prosperam. Você falou agora há pouco em gestão fraudulenta e lá no começo em compliance. A gente viu um movimento, assim que foi aprovada a lei anticorrupção, né? Um movimento muito grande de informações, de comunicação, saiu muito na mídia, tem muitas palestras informando, né, a importância do compliance, como que as empresas podem fazer para prevenir atos de corrupção, enfim. Como é que está essa realidade? Elas estão realmente preocupadas, no geral, em preparar aí a sua equipe para evitar cair numa acusação de corrupção, por exemplo? Principalmente a empresa que tem contratos com a administração pública, ela precisa de um compliance. Aí, a certificação, o acompanhamento com escritórios especializados, né? Assessoria jurídica faz esse papel. Ela é importante justamente para evitar as consequências de uma gestão fraudulenta. E justamente, dependendo do porte da empresa, principalmente, para evitar que algum empregado possa contaminar a empresa. Porque muitas vezes
uma prática de corrupção numa empresa não é o dono, o sócio que conduz, pode ser um próprio empregado. Então o compliance é importante para criar mecanismos que evitem que esse empregado cometa o ato ilícito e contamine a empresa em função disso. Porque se houver uma responsabilidade, que seja responsável apenas só ele e não a empresa. Bom, para a gente encerrar, vocês ganharam recentemente um prêmio, né? O escritório de vocês, o Latin American Quality Institute. Isso. Né? Como é que foi esse prêmio? O que que vocês, com quem que vocês concorreram, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão. Esse prêmio, a empresa sediada no Panamá, ela premia na América Latina inteira. Agora, no final do ano, ela vai premiar no Uruguai, empresas do Uruguai. E ela é filiada à ONU, ela tem cadastro, credenciamento na ONU para diretrizes de gestão sustentável, desenvolvimento sustentável. Então, as condições que ela avalia, essa empresa atende as diretrizes da ONU de desenvolvimento sustentável. Isso vai desde uma gestão ambiental correta nas suas práticas, como a gestão ética, entendeu? Atividades de práticas anticorrupção, que foi uma dos requisitos que a gente seguiu. Excelência em práticas anticorrupção, e também gestão de recursos humanos, visando o desenvolvimento não só da empresa, como também dos funcionários, entendeu? Desenvolvimento sustentável no geral. Foi um imenso prazer, foi um reconhecimento que nos deu muita alegria, e foi importante porque os nossos clientes contribuíram para isso. É o nosso contato com os clientes, a forma como a gente conduz e gerencia as atividades dos nossos clientes, assessoria, consultoria, que foi reconhecida por essa empresa e mostra que a gente está no caminho certo. Que bom, obrigado. Parabéns então. Bom, a gente agradece muito a sua presença aqui, suas orientações. É um prazer e estou à disposição sempre que precisar. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com o advogado Alan Schmidl, especialista na área de direito empresarial e tributário, trazendo um pouco orientações jurídicas para empresários, independente do porte da empresa. Então você pode compartilhar essa entrevista, ela fica disponível no site RD News, no YouTube e também no Facebook. Até a próxima.